Oi, neném. Tudo bem? Seguindo aqui a nossa aula, nós vamos falar nesse vídeo de transpiração e condução de seiva bruta, tá certo? Lembrando que essa aula, ela está correlacionada à aula de número 38, que a gente viu no meio da semana, né? Que deu lá um probleminha e aí a gente perdeu algum tempinho. Está relacionada à aula de 38, que é a aula de abertura e fechamento do estômago. Beleza? Tranquilo? Então aqui, olha, a aula de número 39, nós vamos falar da condução da seiva, que é a seiva bruta. Beleza? Vamos lá, nenéns? Ó, então, para falar da condução da seiva bruta, nós vamos dar uma olhadinha aqui na morfologia vegetal, a parte da morfologia vegetal, né? Vamos falar do transporte de seiva bruta através do xilema. Então, nós vamos dar uma olhada no xilema, como que é o xilema, né? Lembrando antes que, graças à abertura do estômago, que nós vimos na aula anterior, né? Graças à abertura do estômago, temos o processo chamado de transpiração. E a transpiração ocorre principalmente nas folhas. Lembra disso? Então aqui, ó, só para a gente lembrar o que a gente falou anteriormente, né? Então lá no solo, a água disponível, né? Essa água, então, ela entra na raiz através do processo de osmose, aqui, né? Sobe através do xilema, como a gente vai ver. Essa água encontra estomato aberto, encontra também a cutícula, onde ocorre o processo chamado de transpiração. Certo? Então, temos aqui transpiração que ocorre através da folha. Essa transpiração pode ser transpiração estomática, transpiração cuticular. Tudo bem? O que mais que a gente deu uma olhadinha lá? Nós vimos que essa transpiração ocorre geralmente durante o dia, quando o estômago está aberto. Vou colocar aqui, bonitinho, né? E aí, durante o dia, vamos colocar lá em cima, vamos colocar aqui, ó, um solzinho, beleza, beleza. Então, pronto. Essa transpiração está ocorrendo durante o dia, só para lembrar, durante a noite, estômago fechado, estômago fechado, aí a transpiração cuticular, né? Ela pode não acontecer, tá certo? Beleza? Mas durante a noite, estômago fechado, tranquilo? Ótimo. Bom, agora o que nós vamos ver? Agora nós vamos ver a relação do xilema com a transpiração. Vou colocar aqui, deixa eu colocar mais bonitinho. Relação do xilema com a transpiração. Tá. Primeira coisa, o que é o xilema mesmo? Então, vou fazer um corte aqui nessa árvore, né? E vamos dar uma olhadinha nos tecidos correlacionados ao xilema. Então, de fora para dentro, temos aqui o corte transversal do caule. Temos ali, ó, parênquima, tá? Então, esse parênquima envolve todos os vasos, tá certo? Tem o parênquima que está envolvendo aqui a região do xilema, que é o parênquima lenhoso. Esclerênquima, que é um tecido morto, esclero quer dizer rígido. Esse esclerênquima, ele recebeu uma substância que é chamada de lignina. Tá? Então, a lignina é uma substância que vai tornar o esclerênquima impermeável. Lembra disso? Ele tem um reforço de celulose, ele recebe o reforço de celulose e ele se torna impermeável. Então, o esclerênquima é um tecido morto. E ele aqui em volta, ele está servindo de sustentação. Na verdade, esclerênquima é tecido de sustentação, né? A gente já comentou em aulas anteriores. E ele está em volta, então, do xilema e do floema, fazendo a sustentação desses dois vasos. O que mais que eu vou encontrar? Para fora, floema. Então está aqui o floema. O câmbio que formou o floema para fora, lembra disso? E o câmbio acaba formando o xilema para dentro. Então, do lado de dentro do xilema. Esses dois vasos, eles formam o que a gente chama de vasos liberolinhosos. Liberofloema, lenho, xilema. Vasos liberolinhosos. Tá? Na folha a gente consegue observar essa estrutura através da nervura. Então a nervura da folha nada mais é, a nervura da folha, né, nada mais é do que o esclerênquima envolvendo o floema, né, envolvendo o xilema. Mas o objetivo da aula é entender a condução da seiva através do xilema, certo? Então vamos dar uma olhadinha na anatomia do xilema. Já vimos aonde ele se encontra, quem está ao lado dele. Agora vamos ver apenas o xilema. Então está aqui o xilema, tá? O xilema é formado por células.
E essas células são células mortas. O xilema, assim como o esclerênquima, ele também recebe lignina. Então, ele é um tecido lignificado. Da mesma forma, essa lignina, ela acaba matando, né, a célula, né, ela vai tornar a célula impermeável, torna a célula um pouco mais espessa, a célula impermeável e essa célula acaba morrendo. No caso do xilema, a célula morre e essa célula fica oca do lado de dentro. Tá? Ela fica oca, o que vai facilitar a condução da seiva bruta. Aqui nós teríamos então uma célula. Isso aqui, olha, é uma célula. As extremidades são buracos, depois que a célula morreu, lógico, né? São buracos que permitem a passagem da seiva bruta. Perfeito? E esses pontos aqui são perfurações. Então a seiva vai passar por aqui, e enquanto a seiva passa por aqui, a seiva se distribui para os tecidos adjacentes através desses poros. Então a seiva entra aqui, olha, água e sais minerais, né? Vai passando por esse caminho, e a seiva também é distribuída lateralmente, né? Para os tecidos que são laterais ao xilema. Esse vaso aqui é chamado de elemento de vaso. O elemento de vaso, ele ocorre somente em gimnosperma e angiosperma. Tá? Então, o elemento de vaso é essa célula aqui. Tranquilo? Então, várias células aqui estão formando o xilema. Tá? Esse xilema é formado por elementos de vaso. Tem vasos que são mais antigos. Então, aqui eu tenho um vaso, a estrutura dele é mais antiga, ele é encontrado a partir das samambaias. Então, Pteridófitas tem muitos traqueídeos. A união desses traqueídeos forma o xilema. Tá? Gimnosperma também pode se encontrar do traqueídeo e também angiosperma. Perfeito? Beleza, nenéns? Então, aqui o que você vai guardar? Você vai guardar a anatomia, vai lembrar que o xilema é um tecido morto, porque recebeu lignina, tá? Graças a isso ele é oco, e por ser oco ele oferece, então, uma rápida passagem da seiva bruta. Água e sais minerais. Tá? Tem elemento de vaso, tem traqueídes. E aqui a estrutura morfológica, né, onde ele se encontra sempre próximo ao floema, né, com o câmbio no meio. E isso em Eudicotiledônio, onde tem o câmbio no meio, tá? Eudicotiledônio, perfeito? E aqui, ele, só para mostrar que ele começa, o xilema começa na raiz, e ele vai até a parte aérea da planta, né, podendo ser até a folha. Faz a condução da seiva bruta da raiz em direção à folha. Certo? Beleza, nenéns? Tá. O que mais que eu tenho aqui para saber? Olha, nós temos aqui uma outra informação, que é como que ocorre a condução da seiva através do xilema. Tá? Para explicar isso, nós vamos usar a teoria chamada teoria de Dickson, ou teoria da coesão e tensão. Certo? Ou tensão e coesão, tanto faz. Vamos dar uma olhadinha aqui então no vaso. Vamos supor que eu tenha aqui a parede correlacionada ao xilema, né? Então, vou mudar sua cor. Momento para cor, tá aqui, beleza. Então, esse aqui é o nosso xilema. Esse é o nosso xilema, tá? Como eu falei para vocês, o xilema está correlacionado à raiz, né? A raiz tem xilema, até a parte aérea. Eu vou colocar aqui folha. Bem, mas parte aérea. Pode ser um caule verde e tal, né? Então, saindo da raiz em direção à folha. Tá? Beleza? E aí, prof? Bom, e aí que a água que está no interior desse xilema, né? A água que entrou aqui, essa água, ela está unida a outra molécula de água através da ligação de hidrogênio. Lembra disso? Lado positivo com lado negativo, né? Então, nós temos uma situação chamada de coesão. Moléculas de água estão coesas nesse momento. Uma molécula de água está ligada a outra molécula de água pela ligação chamada de ligação de hidrogênio. Vou colocar aqui. Então, bem, olha. Ligação e a ligação de hidrogênio. Perfeito? A essa ligação de hidrogênio a gente fala em coesão. E uma outra situação que aparece aqui também, pessoas, é a tensão. O que é a tensão? Essa molécula de água não só se liga lateralmente, né, a outra molécula de água, através da coesão, mas ela tem capacidade de se ligar às moléculas de água que estão abaixo dela.
Então, ela faz ligações com as moléculas de água que estão abaixo dela. Certo? Isso vai criar o que é chamado de tensão. Professor, como assim tensão? Tensão porque se essas moléculas estão ligadas, né, por ligações de hidrogênio principalmente, se elas estão coesas, se a gente puxar um grupo dessas moléculas, ela vai puxar quem está logo abaixo. Correto? Então, quanto mais ligações houver, maior a tensão entre essas moléculas. Desta forma, se eu puxo algumas para cima, automaticamente toda a coluna é puxada para cima também. Então, sempre que se fala em transporte de seiva bruta, tá? Sempre que se fala em transporte no xilema, o transporte no xilema, ele ocorre, né, o transporte da seiva bruta, ocorre basicamente graças à tensão, graças à coesão. Tá? Mas, professor, quem é que vai puxar essa coluna para cima, né? Eu entendi o papel da coesão, eu entendi o papel da tensão, mas quem é que puxa essa coluna para cima? Como que essa coluna vai subir? Tá? Então, essa coluna de água sobe a 5, 10, 15, 30, 60 metros de altura, graças a um processo que a gente viu lá no começo da aula, né? Graças a um processo chamado de transpiração. Vamos colocar aqui, ó, transpiração. Tá? Então, a transpiração ocorrendo lá na folha é a transpiração, ou melhor ainda, né, é a sucção foliar. Tá? Beleza? Apareceu aqui a adesão, que o professor não tinha comentado. A adesão é da molécula de água à parede do xilema. Tá? Então, essa molécula de água pode se aderir à parede do xilema, beleza? Essa adesão, logicamente, é temporária, também é por ligação de hidrogênio. Desta forma, mesmo que a coluna de água pare, né, mesmo que ela não suba, ela não desce por causa da adesão da molécula de água à parede do xilema. Perfeito? Tudo bem. Bom, o que a transpiração tem a ver com a condução da seiva bruta? Vamos imaginar, então, quando a molécula está chegando lá na parte aérea da planta, seja um caule verde, seja uma folha, né? Essas moléculas de água estão recebendo radiação, né? Estão recebendo calor. É isso? Quando elas recebem calor, essas moléculas, portanto, estão recebendo energia. Essas moléculas começam a ficar agitadas. Recebendo energia, elas começam a ficar agitadas, agitadas, agitadas. E ao se agitar, ela faz agitar também a molécula que vem logo abaixo. Tá? Então elas vão se agitando, chega no momento que vai acontecer? Essas moléculas começam então a se deslocar dessa coluna de água, começam a sair da coluna de água na forma de vapor. Tá bom? Beleza? Mas antes dela sair, ela simplesmente vai tracionar essa coluna de água. Ela recebeu tanta energia que antes dela se desprender, antes da ligação de hidrogênio se romper, né, ela tracionou a coluna para cima. Tá? Ela puxou a coluna para cima. Por que ela puxou, professor? Por causa das ligações de hidrogênio, por causa da coesão, por causa da tensão. Tá certo? Beleza? Então, quanto maior a temperatura lá na folha, quanto maior a temperatura lá no caule verde, por exemplo, mas a folha é a região que tem maior transpiração, então quanto maior calor na folha, maior será a taxa de transpiração. E essa taxa de respiração, né, ela vai literalmente puxar, e a gente coloca uma palavra aqui, ó, sucção, né? É como se a folha estivesse sugando a coluna de água para cima. Quanto maior a taxa de respiração, mais rápido a coluna de seiva bruta sobe. Tá? Então, o mecanismo que explica a condução da seiva bruta através do xilema, esse mecanismo é a transpiração foliar. Tá? Esse mecanismo é a sucção que ocorre na folha. Não se esqueça disso. Ah, professor, e se não tiver transpiração? Se não tiver transpiração estomática, se não tiver transpiração cuticular, simplesmente, se não tiver os dois, a coluna de água então fica parada na folha. Isso pode acontecer em muitos vegetais, tá bom? A água fica parada ali, aí no outro dia, amanhece o sol, começa outra vez, abre o estômago, transpiração, né? Perda de água, subida da coluna de água através do xilema, subida da seiva bruta através do xilema. Feito, nenéns? Coloquei aqui ao lado um gráfico para demonstrar a transpiração, né, a sucção, né, e a absorção. Qual é a relação dos dois? Então está aqui um gráfico, esse gráfico ele está mostrando o horário, né? Então aqui, olha, é o horário do dia. Vou escrever aqui o horário, beleza? E aqui ao lado ele tem uma velocidade
velocidade relativa da transpiração e também da absorção. Vou colocar primeiro aqui, nenéns, ó, o processo de transpiração. Então, a transpiração ela ocorre quando o estômago está aberto, lembra disso? E o estômago está aberto principalmente por causa da luz, não é? Então, olha, incidência de luz, luminosidade por volta das 6 horas da manhã, e ausência de luminosidade, né, por volta das 18 horas da manhã. Então, estômago aberto, automaticamente transpiração. Então, nesse período eu tenho transpiração. Quando que ela é maior? Tá, a transpiração é muito maior, né? Quanto maior for a temperatura, foi aquilo que eu falei para vocês. E a temperatura, ela aumenta bastante por volta das 12 horas. Né? Entre meio-dia e 2 horas é quando o sol está perto do meio-dia, quando o sol está pino, entre meio-dia e 2 horas é quando a planta transpira demais. Se houver água no solo, essa transpiração será muito intensa. Se não houver água, lembre-se que o estômago se fecha. Aqui tem água disponível. A transpiração acaba levando consigo a absorção de água. Não é? A transpiração, então, ela funciona como elemento de sucção dentro do xilema, e aí a coluna de água sobe. Então, quando eu tenho a transpiração, repare aqui, neném, ó, enquanto eu tenho a transpiração está tracionando a coluna de água para cima. Tá? Assim que começa a cair aqui a transpiração, nós vamos ter um reflexo na absorção de água. Então, a absorção de água também vai diminuir, como você pode evidenciar aqui. Perfeito? Então, vai caindo a absorção de água, né? A condução de água através do xilema. Tá? Só por que demorou tanto tempo assim? Bom, demora tanto tempo porque a transpiração não é feita só pelo estômago. Tem a transpiração que é cuticular também. Se a temperatura está mais alta, então a planta ainda tem a transpiração cuticular. Tá? Guarde bem esse exercício que é para você, então, realizar não somente os exercícios de aula, mas também para realizar alguns exercícios vestibular, né? Correlacionando a transpiração com a absorção de água. Feito, nenéns? Então, esse pedacinho faltou naquela aula que deu um probleminha na internet. Ele está aqui, então, tá? Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Beleza? Por hoje, só isso, nenéns.